onde hoje nós iremos comentar um pouquinho acerca de um modelo atômico conhecido como modelo atômico de Rutherford, tá? Então vamos lá conhecer um pouquinho acerca desse modelo. Bom, no início do século XX, mais precisamente por volta do ano de 1911, o físico e químico neozelandês Ernest Rutherford, que nasceu no ano de 1871 e faleceu no ano de 1937, realizou um experimento considerado fundamental para a compreensão dos modelos atômicos. A ideia de Rutherford era comprovar se o átomo era realmente maciço, ou seja, inteiro, sem espaços, como se acreditava até então. Ele então elaborou uma montagem que seria possível bombardear uma lâmina de ouro muito fina com uma partícula radioativa já conhecida na sua época, a partícula alfa. Os estudos do casal Curie, acerca da radioatividade já indicavam que o elemento polônio era um emissor dessas partículas. O experimento elaborado por Rutherford é ilustrado nessa figura, que a gente já vai observar, onde uma fonte radioativa emite diferentes partículas alfa em direção a uma placa de ouro, não é isso? Que atinge uma película de filme fotográfico posicionada ao redor dessa placa. Então nós temos aqui, mais ou menos a experiência realizada por Rutherford. No período de Rutherford, a radioatividade, o conhecimento sobre esse novo tipo de energia, não é isso, emitido por alguns átomos, por alguns elementos químicos, como urânio, polônio, estava em alta. E já havia conhecimento dos 3 tipos de partículas, não é isso? Aliás, de tipos de radiação que poderiam ser emitidas pelos materiais. As partículas alfa, as partículas beta e a radiação gama. O que chamou a atenção de Rutherford foram as partículas alfa. Ele usou um material emissor de partícula alfa, no caso o elemento químico polônio, e ele já sabia que essas partículas alfa eram dotadas de carga elétrica positiva, ou seja, elas manifestavam a carga elétrica positiva. E do outro lado dessa fonte emissora de partículas alfa, ele colocou uma película de ouro, uma lâmina muito fina de ouro, e ao redor dessa lâmina uma placa fotográfica, que ia ficar, nessa placa iria registrar, não é isso, os sinais, as imagens das partículas alfa que seriam refletidas. E com o passar do tempo, o polônio foi emitindo as partículas alfa foram incidindo sobre a lâmina de ouro e, curiosamente, Rutherford observou que a maioria das partículas alfa atravessava a folha sem qualquer dificuldade. Uma pequena quantidade delas era desviada, sofria um pequeno desvio, e outras, não é isso? Uma outra pequena quantidade era refletida, ou seja, não conseguia atravessar a lâmina. Mas o que chamou a atenção dele é que a maioria absoluta das partículas alfa atravessava a folha, atravessava a película de ouro sem qualquer dificuldade. Então, a partir disso, ele concluiu que o átomo não poderia ser maciço. Uma estrutura maciça, ela é inteira, ela é completa, compacta, não tem espaços, não é isso? E ele observou justamente o contrário, porque se o átomo fosse maciço, a maioria absoluta das partículas alfa seriam refletidas, ou seja, retornariam, em direção à fonte emissora, o que ele não observou. E a partir daí ele pôde concluir que, na verdade, a maior parte do átomo é espaço vazio, O átomo não é maciço, como se acreditava até então. E em cima dessa sua experiência, Rutherford chegou a algumas conclusões. Por exemplo, as observações. A primeira observação que ele fez é que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina sem sofrer desvios. A conclusão: a maior parte do átomo deve ser vazio, deve ser espaço vazio. Nesse espaço, a qual ele deu o nome de eletrosfera, devem estar localizados os elétrons, as partículas emissoras de carga elétrica negativa. Poucas partículas alfa, 1 em 20.000, não atravessavam a lâmina e voltavam, ou seja, refletidas.
Então, deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrada a sua massa. Essa pequena região ele deu o nome de núcleo. E a outra observação foram que algumas partículas alfa sofriam desvios de trajetória ao atravessar a lâmina de ouro. A conclusão é que o núcleo do átomo deve ser positivo, o que provoca uma repulsão nas partículas alfa que também apresentam carga positiva. E em cima disso, Rutherford propôs o seu modelo atômico, onde ele diz que o átomo é uma estrutura praticamente vazia e não há uma esfera maciça, ou seja, o átomo não é maciço como se acreditava até então. E ele é constituído por uma região central chamada de núcleo. O núcleo é muito pequeno e apresenta carga positiva, onde se concentra quase toda a massa do átomo. Não é isso? O núcleo sim é maciço, mas ele é muito pequeno. E o elétron, a eletrosfera, né, onde se localizam os elétrons, com carga negativa, movendo-se em volta do núcleo. Então, como a gente tem aqui, esse modelo representa bem a ideia do átomo de Rutherford. Uma região central, pequena e densa, dotada de carga elétrica positiva, chamada de núcleo, aqui representado por essa bolinha vermelha, e ao redor desse núcleo há uma grande distância, os elétrons, numa região chamada de eletrosfera. Entre os elétrons e o núcleo, um imenso espaço vazio. Tá? E, de acordo com Rutherford, os elétrons giram ao redor do núcleo como se fossem planetas ao redor do Sol. Por isso, o seu modelo atômico é conhecido atualmente como modelo planetário. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para falar acerca do modelo atômico de Rutherford, apenas alguns pontos principais, não é isso? De sua experiência e as conclusões que ele obteve a partir dessa experiência. Espero que tenham gostado, que tenham entendido direitinho. Quem gostou, dê o seu like, faça comentários, compartilhe o nosso vídeo e nos apoie sempre aqui no nosso canal. Muito obrigada, valeu e até a próxima!